Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos à aula de física. Dessa vez a gente vai ver o conceito de velocidade instantânea e velocidade escalar instantânea. E para isso a gente vai começar com conceitos de deslocamento por tempo, mas diferente da média, a gente vai ter que entender o conceito de velocidade instantânea, que é quando a gente considera o intervalo de tempo tendendo a zero. Vejam só, como a gente vai definir velocidade se o conceito de velocidade ele leva em consideração variação no tempo? Como é que a gente calcula a variação do tempo em um instante? Então, aí vem alguns conceitos de cálculo diferencial que a gente não tem como deixar de fora. Já aviso vocês que se vocês não entendem nada de cálculo diferencial ou integral, eu vou direcionar vocês param agora e vão lá na minha aula sobre cálculo diferencial e integral para física. É um apanhado, um resumo bem simples e direto, só com o que vocês precisam saber de mais essencial para poder entender as aulas de física a partir de agora. E o cálculo diferencial e integral não vai deixar mais não vai mais deixar de fazer parte da nossa vida aqui na física do nível superior. Então, no nível médio, geralmente a gente pula essa parte, a gente simplesmente não entra nos problemas que envolvem cálculo diferencial. Mas isso limita muito o entendimento de como as coisas funcionam. E, então, até agora, todos os conceitos a gente não usou esse cálculo diferencial. A partir de agora, a gente não tem mais como não usar. Então, beleza, pessoal? Motivei vocês a verem a aula sobre cálculo diferencial e integral para física. É um resumo rápido, vocês não precisam ser experts em cálculo para poder ter um conceito básico para poder usar nas aulas de física a partir de agora. Então, vamos lá. Velocidade instantânea e velocidade escalar instantânea. Como é que fica isso? Veja só, o conceito de velocidade instantânea ele está perto do que a gente entende como rapidez de um objeto, né? Quão rápido ele se move, né? E a gente quer saber qual é a rapidez de um objeto para um certo instante. Como a gente vai fazer isso, né? A partir de agora também a gente não vai mais falar velocidade instantânea, a gente vai falar simplesmente velocidade, chamar de v, e não vamos ficar colocando subíndice, porque é o conceito de velocidade que a gente vai passar a usar a partir de agora. Toda vez que a gente quiser falar de velocidade média, a gente deixa claro que é velocidade média. Quando a gente falar simplesmente velocidade, a gente está falando de velocidade instantânea, ok? Então veja só, o conceito de velocidade ele depende do deslocamento e do intervalo de tempo. Mas como definir isso para um instante? Como a gente define um intervalo para um instante? Então a gente vai ter que usar o conceito de limite. O limite, então, é o conceito de velocidade média, que é o ΔX por ΔT, só que agora no limite em que o ΔT tende a zero. E a partir daqui, quem entende cálculo diferencial sabe que isso é exatamente o conceito de derivada. Então a gente tem uma função que descreve a posição de um objeto conforme o tempo passa, e a derivada dessa função é a função velocidade. Então agora a gente vai tratar como funções, tá? Porque a gente quer saber exatamente para cada instante de tempo. Então, esse conceito ele está relacionado com a taxa com a qual o x varia para um certo intervalo de tempo. E ela também é a inclinação da curva. Ela representa a inclinação da curva exatamente naquele instante de tempo, naquela posição. Eu tenho um desenho aqui para ilustrar melhor para vocês esse conceito, que é o seguinte, ó. A gente tem uma curva, né, de posição conforme o tempo passa. Não tem escala porque não importa, é só para ilustrar o conceito. E a gente tem dois intervalos de tempo. Tem o instante t e o instante t mais ΔT. Quando a gente fala de velocidade média, a gente está vendo a inclinação dessa reta aqui, que passa pelo ponto x1 do instante t e a posição x2 do instante t mais ΔT. E a inclinação dessa reta, que na matemática a gente chama isso de reta secante, é a definição de velocidade média que a gente viu na aula anterior. Mas a partir de agora a gente não está mais preocupado com a reta secante, porque a gente não quer mais a reta que passa por dois pontos. A gente quer a reta tangente, que é a reta que tem a mesma inclinação da reta secante no limite em que esse ΔT
ele fica um dt, um t mais dt, que é um diferencial, é um mínimo, é um instante ínfimo depois do t, né? A gente vai pegar aqui, então a gente tem uma inclinação que é dada por essa reta, que a gente chama de reta tangente, que tem a inclinação que é exatamente igual, a inclinação dessa reta tangente é exatamente igual à velocidade dado pela operação de derivada na função de x. Bom, talvez esse conceito possa ter ficado um pouco vago, mas em alguns exemplos vai ficar bem mais claro para vocês a partir de agora. Olha só, então agora a gente tem um teste aqui em que a gente vai falar. Eu admito que eu não lembro se esse aqui é o teste 3 ou é o teste 2 mesmo. Eu acho que é o 3 e eu errei. Mas enfim, não tem muita importância. As equações a seguir, elas fornecem... Então, a gente tem aqui um exemplo com 4 equações que fornecem a posição conforme o tempo passa, a posição de uma partícula. Todas elas a gente vai considerar só para tempos positivos, tempos maiores do que zero. E aí, ele quer saber quais desses 4 tem velocidade constante e qual desses 4 tem velocidade no sentido negativo do eixo x, ou seja, velocidade negativa. Então, para isso, a gente vai pegar cada uma delas e calcular a derivada. Eu vou calcular a derivada aqui porque eu sei que pode ser que alguns de vocês ainda estejam se adaptando com o conceito de derivada. Quem já entende o conceito de derivada vai fazer essa conta aqui bem... dá para fazer de cabeça, né? Bom, mas vamos lá. Então, o número 1, a gente tem x... Opa, outro aqui. A gente tem x igual a 3t menos 2. A derivada de x com o tempo é a velocidade. Então, a gente tem a derivada de 3t menos 2. E a derivada a gente sempre pega termo a termo. A gente vai derivar 3t e vai derivar menos 2. Tá? É uma propriedade das derivadas. E como aqui a gente tem um polinômio de ordem 1, né, porque o t está elevado ao expoente 1, a derivada de um polinômio é sempre o próprio número, a gente mantém, copia ele aqui, multiplica pelo expoente, que no caso aqui é 1, só que a gente não precisa escrever, mas é 1, e multiplica por t no expoente 1 menos 1, que é 0. Por que menos 1? É uma propriedade, é a operação de derivada do polinômio. A gente sempre pega o expoente e diminui 1 do expoente dele. E o novo expoente é o expoente anterior, menos 1. Então a gente tem até na 0, que é 1. E depois a gente tem o menos 2, só que a derivada de uma constante ela é sempre 0, justamente pelo próprio conceito de derivada. Derivada é variação. Se é uma constante, por exemplo, 2, 3, 10, qualquer constante, ela não varia. Então a variação da constante é 0. Tá? Então aqui a gente tem que a velocidade ela é 3 vezes 1 vezes 1, porque qualquer número na 0 é 1. A velocidade é 3 metros por segundo. Né? Então veja só, esse aqui é um exemplo em que a velocidade é constante. Nossa segunda função aqui, ela é menos 4t ao quadrado menos 2. Então olha só, x é menos 4t ao quadrado menos 2. E a velocidade é a derivada dessa função x, que é a derivada de menos 4t ao quadrado menos 2. De novo, a gente vai pegar a derivada do primeiro termo e somar com a derivada do segundo termo. A derivada do segundo termo é 0, porque é o mesmo de antes, né? A derivada de menos 2 é 0, é uma constante. E a derivada de menos 4t ao quadrado, se vocês lembram que eu fiz a conta de antes, a gente vai fazer o seguinte, ó. Pega a constante, que é o menos 4, e mantém. Só copia ela aqui. Aí a gente vai multiplicar pelo expoente, que quem é o expoente aqui é 2. Vai diminuir 1 daquele expoente. Então a gente vai ter t na 1. E quando a gente tem um expoente na 1, a gente simplesmente não precisa escrever ele, é só t. E aqui, mais 0. Ou menos 0, né? Mas não faz diferença. Porque a derivada do segundo termo é 0. E agora a gente tem menos 8t. Vejam que nesse exemplo, menos 8t, sempre em metros por segundo. Eu vou colocar aqui entre parênteses. Né? Porque para diferentes valores de tempo, a gente tem diferentes velocidades. No instante t igual a 0, a velocidade é 0. No instante t igual a 1, a velocidade é menos 8. E para qualquer valor de t maior do que 0, a velocidade é sempre negativa.
Ou seja, ela está sempre no sentido negativo do eixo x. Então aqui, ó, número 2, ele se encaixa aqui na letra B. V é no sentido negativo de x. Beleza? Olha só, vamos seguir o 3 aqui, ó. A gente tem aqui 1, o 2, o 3. A posição é 2 dividido por t ao quadrado. É a mesma coisa que multiplicar por t na menos 2. Isso é muito importante vocês saberem fazer isso, entenderem isso. Quando a gente tem um expoente positivo no denominador, é a mesma coisa que fazer o expoente negativo no numerador. Porque para a gente fazer a derivada, a gente vai usar esse número aqui como expoente, porque é um polinômio de ordem menos 2. Então a velocidade é a derivada de 2t na menos 2. E a derivada disso, de novo, a gente mantém o 2, e aí a gente multiplica por menos 2, então é 2 vezes menos 2, e aí a gente tira 1 do expoente. Se o expoente já era menos 2, tira 1, fica menos 3. Então aqui a gente tem menos 4 vezes t na menos 3. Ou menos 4 dividido por t ao cubo. Certo? Então, essa é uma forma, a gente vê que a velocidade ela varia com o tempo, ela também é em metros por segundo aqui, mas para diferentes intervalos de tempo, para instantes de tempo, a velocidade é diferente. Então, quando o tempo aqui é 0, você vê que a velocidade nem se define, não tem como dividir por 0. É uma indeterminação matemática. Mas quando o tempo é 1, 2, 3, 4, a velocidade vai diminuindo, mas é sempre negativa. Então ela está sempre no sentido negativo do eixo x, né? Para instantes de tempo sempre maiores do que 0. Então aqui mais um caso, número 3, da letra B. Ok? Depois a gente tem o 4, daí já é mais simples, que a gente tem a derivada de menos 2, que a gente já sabe que é 0. Então a gente sabe que V, a velocidade aqui, é 0. E quando a gente fala de velocidade 0, ela é constante, é 0, e é constante, sempre 0, porque não muda. Não importa o tempo que a gente coloque ali, é sempre 0. Então a gente tem 4 situações. A primeira, velocidade constante. A segunda, velocidade negativa. A terceira, velocidade negativa. E a quarta, velocidade constante. Ok? Então é assim que a gente vai fazer. É claro que a gente só teve polinômios aqui, mas a gente poderia ter outras funções. A gente poderia ter exponenciais, funções trigonométricas, logarítmicas, enfim. Né? Mas aqui já deu para ter. Geralmente é polinômio, né? Mas já deu para ter uma ideia de como funciona o cálculo, né? A definição da velocidade para diferentes funções de deslocamento. Agora a gente vai fazer um exemplo em que a gente vai ter que plotar a velocidade conforme o tempo passa. Então o exemplo é de velocidade e inclinação da curva de x em função do tempo, no caso de um elevador. E o exemplo diz o seguinte: o gráfico mostra um elevador, né, a posição de um elevador, que depois de passar algum tempo parado, ele começa a se mover para cima. E a gente vai tomar o sentido positivo do eixo x para cima. E depois ele para novamente. Então bem simples, ele está parado, sobe e depois volta a ficar parado. E aí é para a gente plotar a velocidade. O gráfico da posição é esse que está aqui. Então eu vou apagar aqui o 4 para a gente poder já ir analisando. Então aqui, pessoal, olha só. A gente vê nesse gráfico que entre 0 e 1 segundos o elevador está parado. Acima de 9 segundos ele está parado também. Então, em um gráfico de tempo em segundos, né? E aqui velocidade em metros por segundo, a gente sabe que de 0 até 1 ele fica parado. Depois a gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então, de 9 adiante, ele está parado também. Então, a gente não sabe o que aconteceu aqui no meio, por enquanto. Mas a gente sabe que aqui, de 9 adiante, e de 0 a 1, ele está parado. A gente tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos analisar o que acontece aqui entre 1 e 8 segundos. Entre 1 e 9, né? Entre 3 e 8 segundos, aqui o gráfico de posição, ele varia com uma inclinação constante. Isso nos dá uma informação de que a velocidade é constante nesse intervalo. Então a gente pode calcular essa velocidade, porque a gente tem os dados. Ele está dizendo que o ponto B, que é o 3 segundos aqui, é 4 metros. E o ponto C, que é o 8 segundos, ele chega a uma altura, uma posição de 24 metros. Então a gente tem como calcular qual é a velocidade do T entre 3 e 8 segundos. Qual é a velocidade? A gente vai ter a velocidade como sendo ΔX por ΔT. E o gráfico aqui nos dá que o ΔX é posição final, 24, menos inicial, que é 4 metros, né? E o tempo é tempo final, que é 8, e tempo inicial, que é 3. Então aqui a gente tem 20 dividido por 5. 20 metros por 5 segundos. Então é uma velocidade de 4 metros por segundo. E ela é uma velocidade média, mas ela também é uma velocidade instantânea para todos os tempos. Porque a inclinação é uniforme, né? A inclinação é constante. Então aqui, ó, ele vai de 1, 2, 3, 4... Opa, acho que não fiz direitinho aqui. Ele estava em 0, ele vai para 1, 2, 3, 4 metros por segundo. Então ele estava em 0, ele foi aqui em 3 segundos por 4. Então ele subiu aqui a velocidade, vai lá para 4. Até o 8 segundos aqui, ele permaneceu em 4 metros por segundo. Então ele ficou constante durante todo esse intervalo de 3 a 8, ele ficou em 4 metros por segundo. E aqui a gente vê que ele teve uma desaceleração entre 8 e 9, né? Então ele desacelerou. Se a gente considerar uma desaceleração uniforme, é uma inclinação constante. E ele acelerou de 1 até 3, então ele teve que subir, né? A gente pode considerar que foi uniforme essa aceleração, né? A gente ainda não falou do conceito de aceleração, é o conceito da próxima aula, mas já estou adiantando. A gente pode ver que a aceleração é a variação da velocidade conforme o tempo passa. Então, a aceleração aqui é essa elevação, que é de 4, né, o ΔV, é 4 metros por segundo, ele foi de 0 por 4, e o ΔT é de 2, né, segundos. E aqui é de 1 segundo. Aqui é menos 4, ΔV é menos 4, porque ele vai do final, que é 0, o inicial é 4, e aqui é 1 segundo. Né? Então a gente pode ver que aqui a aceleração é 4 por 2, né? Então aqui a gente tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, e aqui a gente tem uma aceleração, que na verdade é uma desaceleração, de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então esse daqui é o que a gente vai ver na próxima aula. Não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente tem aqui, ó, os cálculos todos, e aqui está o gráfico que a gente montou, ó. Ele parte do 0, né, e vai para o 0 no final. Ele estava parado e terminou parado. No meio do caminho, ele andou a 4 metros por segundo. E entre o 0 e o 4, ele teve uma aceleração que a gente está aproximando por constante. E a gente pode até fazer um gráfico aqui, ó, de que ele acelerou para cima. Então a gente sente que o elevador subiu, né? Acelerou 2 metros por segundo. E daí ele manteve constante a velocidade. E depois ele desacelerou em menos 4 metros por segundo. Ok?
Então, com isso, esse exemplo bem simples, a gente encerra a aula de hoje e para a próxima aula, como eu falei, a gente vai entender melhor esse conceito de aceleração, que tem a ver com a taxa de variação da velocidade com o tempo. Então, só adiantando para vocês, como a velocidade é a derivada da posição com o tempo, a gente vai ver que a aceleração é a derivada da velocidade com o tempo. Beleza? Mas mesmo assim, encerramos a aula. Lembrando que tudo aqui que a gente está vendo é científico, é verdadeiro e comprovado, tá? E se vocês não se inscreveram ainda no canal, se inscreve agora, já dá um joinha na aula e avalia, deixa seu comentário para eu saber o que vocês estão achando das aulas, estão entendendo, estão acompanhando tudo direitinho. Pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.